Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional, trabalho com a técnica da TRG e da EFT. E nesse vídeo aqui eu queria falar com você sobre carência afetiva, né? O que é carência afetiva e como que a gente consegue preencher esse vazio, né? Então, começando, a gente pode falar que carência afetiva é um vazio. Mas, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que carência afetiva é uma fraqueza ou talvez uma infantilidade, né? As pessoas têm vergonha de dizer que elas têm carência afetiva como se elas fossem menos, né? Alguém que não cresceu. Carência afetiva, ela é uma necessidade básica. Faltou algo que faz parte das necessidades básicas, assim como comida, assim como descanso, assim como, né, o sono. O afeto é uma necessidade básica do nosso corpo emocional, do nosso psicossoma. E tudo aquilo que a gente não recebe, tudo aquilo que fica deficiente, uma deficiência nutritiva, por exemplo, ela deixa marcas. Ela deixa, às vezes, marcas irreversíveis, né? Existem pessoas que passaram por fome na infância, por exemplo, que elas, quando são adultas, elas têm anemia. Uma anemia que é irreversível. Ela pode ser cuidada, tratada, mas ela não é curada. É uma marca da carência nutricional, da fome, né? E a carência afetiva, ela deixa marcas. É importante a gente entender que afeto não é uma coisa, é uma gracinha que existe, o ser humano ele precisa de afeto. Os pais precisam entender isso, porque parece que os pais eles se comprometem com os cuidados da criança no sentido de alimentação, de escola, educação, de prover uma casa, um ambiente seguro, e eles se comprometem, entendem que isso é uma responsabilidade deles. Mas muitas vezes os pais eles não estão presentes afetivamente, né? Eles são omissos afetivamente porque eles não entendem que essa também é uma necessidade básica e que essa também é uma responsabilidade dos pais com a criança. Talvez as partes mais importantes, né, da personalidade de uma criança se formem por causa do afeto. Então, autoestima, autoconfiança, identidade, autenticidade, personalidade, tudo isso se desenvolve e se estrutura, se forma na pessoa, no indivíduo, alimentado pelo afeto, né? Assegurado e estruturado no afeto. Então, o afeto ele é muito mais importante do que a gente tem consciência e deve ser tratado também quando existe uma marca, uma carência, deve ser tratado à altura, deve ser levado a sério esse assunto. Uma coisa então que a gente entende é que quando falta afeto, né, se estrutura uma carência de algo vital, essencial na pessoa, que deixa uma marca, mas também deixa uma marca comportamental, que é o hábito de depender da figura do outro. Isso tem a ver com identidade, isso tem a ver com personalidade, né? Vamos entender isso. Como que acontece a carência afetiva? Como que ela se estrutura? Então, né, se a gente for pensar no básico, no óbvio, na falta de afeto, né? Eu falei no vídeo passado sobre a pessoa que se sente abandonada, né, na primeira infância. E esse abandono, ele marca, eu falei sobre as sinapses que não se concluem na criança. Então a criança ela tem uma necessidade, ela não recebe, ela tem uma dor, ela tem uma sinapse que precisa do afeto do outro para se concluir. E quando aquele afeto não vem, aquilo fica em aberto. É uma dor que se configura. Então, basicamente, quando o afeto não vem, fica uma dor na criança, né? O afeto, vamos entender assim, ó.
Quando a criança ela não consegue perceber que quando ela não recebe afeto, a culpa é do pai ou da mãe. Ela não consegue entender isso. Ela entende que a culpa é dela. Então, primeiro passo, primeira coisa que eu tô falando aqui. Uma dor que a criança precisa do pai e da mãe para resolver não é atendida, né? O desamparo aprendido. Eu preciso do meu pai e da minha mãe para me aquecer, para me dar comida, para entender a minha dor. Isso na minha primeira infância, mas eles não vêm. Então essa dor ela fica aqui em aberto, eu não consigo liberar esse estresse. Pronto, uma marca de dor marca a minha psique, tá? Outra coisa, o meu pai ou minha mãe não vem quando eu preciso. Eu não entendo que a culpa é deles, eu entendo que eu sou o problema. Porque a criança ela faz a lógica da criança é assim: se eu fosse boa, meu pai viria e ficaria comigo. Como eu não sou boa, minha mãe e meu pai não vêm. Então começa a se estruturar na criança uma percepção de abandono e rejeição e uma auto-identidade negativa, ou seja, ela acha que ela não é boa o suficiente. Ela desenvolve problema de autoconfiança, de autoestima, de autorrejeição. E ela não consegue desenvolver a personalidade, a identidade, ou seja, ela não se estrutura para ser quem ela é e para conseguir ter segurança para bancar a sua própria identidade. Quando a criança não consegue amadurecer a sua identidade, é como se ela estivesse distante dela mesma. Então, por vários motivos, se configura nessa criança, nessa pessoa que tem carência afetiva, a distância dela mesma. Ela tem um bloqueio emocional que impede ela de acessar os próprios recursos. Ela tem uma dor de abandono e rejeição que configura caminhos neurais que impedem ela de amadurecer a cognição dela em relação à autoimagem, autopercepção, identidade. E ela tem a dor de não ter recebido de fato o afeto, né? A carência do afeto que deixa essa marca. E deixa essa marca do hábito de sempre, né? Como ela não tem essa identidade estruturada em si mesma, ela não consegue se perceber o próprio valor, perceber as próprias características de traços de força, né? Ela não consegue perceber quais são, se admirar, perceber quais são os recursos que ela tem, que ela pode se admirar. Ela sempre precisa do outro para se reconhecer como um hábito. Eu digo que isso é um hábito negativo. Por os meus caminhos neurais estarem marcados e comprometidos por dor, eu tenho a busca pelo outro. Aí a gente chega aqui na definição, né, do que é a consequência da carência afetiva. A consequência da carência afetiva é terceirizar as minhas necessidades. Porque eu tenho um problema de autoestima, porque eu tenho um problema de confiança, autossegurança, e porque eu tenho dores e marcas emocionais registradas como memória, impedindo o meu amadurecimento, eu começo a ver no outro a solução dos meus problemas. E eu acho que a minha carência afetiva vai ser solucionada através de uma outra pessoa. Geralmente é do relacionamento afetivo, mas pode ser também de um amigo, de um familiar. O importante é a atenção do outro, o afeto do outro, o reconhecimento do outro e a presença do outro. Essa é a necessidade do carente afetivo. Ele é alguém que começa a projetar a sua própria necessidade. E isso é um problema muito sério. Isso é um problema de uma marca emocional, e isso é um problema de um hábito negativo registrado. Uma pessoa que ela desenvolve a sua autoestima e a sua individualidade sem a carência afetiva, uma pessoa que recebeu dos pais a atenção e o afeto e ela se desenvolve de forma saudável, ela tem uma autoestima e uma autoconfiança que fazem com que o mais importante, ela tem uma autoconexão mais forte, ela se percebe como uma presença que ela tem de alguma forma um relacionamento com ela mesma e ela recorre a ela mesma
quando ela sente alguma necessidade. Então, é como se ela tivesse o amor por ela mesma desbloqueado, fluindo, se autoalimentando, né? Então, eu sei que eu sou um adulto, que eu tenho muitas características, muitas forças, muitas qualidades. Isso está natural, isso está desbloqueado. Então, eu estou bem comigo, eu consigo me alimentar de mim mesma. Eu me alimento da minha autoatenção, da minha autoconexão, né? Eu consigo olhar para as minhas necessidades, eu consigo gerar os sentimentos que eu preciso gerar, né? E eu estou mais saudável. Mas quando eu estou bloqueada no meu afeto por mim mesmo, por causa da minha autopercepção negativa, então eu não sou bom o suficiente. E isso lá desde pequenininho que eu aprendi que eu não sou boa, por causa da rejeição e do abandono. Eu não sou boa o suficiente. Eu também já não sou eu mesma, eu não tenho coragem de ser eu mesma, porque eu não sou boa, então por que eu vou ser autêntica se quem eu sou não é tão bom assim? Então eu também já não sou eu. Então tudo isso vai me enfraquecendo, vai me diminuindo. Eu não tenho, meu bloqueio, minha dor emocional me bloqueia de ter contato comigo mesma. Então eu não, é como se eu não conseguisse me alimentar do meu próprio amor. Eu tô aqui sempre com essa fome de mim mesma. Então, o que eu faço? Eu, além de vou enfraquecendo, eu vou ficando menor, eu vou ficando mais infantil e eu começo a olhar para fora e buscar no outro o afeto, buscar no outro o reconhecimento de que eu tenho valor. Eu preciso que o outro me dê atenção, que o outro me escute. E muitas vezes eu só fico satisfeita enquanto esse outro está me dando o que eu preciso. Esse é um grande problema do carente afetivo também, porque parece que nunca ele se alimenta. Como o problema é estrutural, né? Ele não, aquele afeto que vem nunca é o suficiente. Ele só é suficiente enquanto ele está vindo. Mas se a pessoa precisa se afastar, se a pessoa precisa viajar, o carente ele volta para o estado de carência automaticamente, entendeu? Então nenhum alimento parece que alimenta o carente. Ele nunca se cura, ele nunca se abastece, ele sempre é como se ele precisasse sugar alguém, né? É claro que não é isso que está acontecendo, mas muitas vezes energeticamente, sem perceber, é um pouco isso. Ele precisa da presença e do afeto constante, o que pode ser muito desgastante para outra pessoa, né? Então, é um adoecimento, é um comportamento, é um distúrbio de comportamento e causa muito sofrimento para o carente, né? Qual é a cura para a gente superar a carência afetiva? E aí, a gente tem que falar da cura raiz, que é a cura emocional, né? A cura da carência afetiva passa pela limpeza das experiências de rejeição, de abandono, pela finalização daquelas sinapses que eu falei no vídeo passado, aonde eu preciso liberar o estresse, liberar toda a dor que existe em mim, liberar as experiências de rejeição, de abandono, liberar as experiências hostis que eu tive. Porque quando eu libero essa dor, é como se eu liberasse os caminhos neurais que registram essa dor. E quando eu libero esses caminhos neurais, eu tenho espaço, consciência para amadurecer a minha cognição. Aí eu consigo desenvolver autoestima, eu consigo desenvolver identidade, personalidade. Eu me libero dessa carga que bloqueia tanto a minha cognição como o meu fluxo emocional. E como se faz isso? A técnica que eu trabalho faz isso. Existem muitos métodos. Ho'oponopono faz isso, tá? Você pode liberar um trauma, uma dor com Ho'oponopono. Mas eu recomendo a técnica que eu trabalho porque ela vai especificamente achar sinapse por sinapse, memória por memória de rejeição e abandono. E você vai, através da EFT e da TRG, trabalhando uma técnica que foca aonde precisa focar para você liberar essas dores. Eu tenho informação na descrição, caso você tenha curiosidade de conhecer. A cura da carência afetiva é a cura das nossas emoções de dor e a finalização das sinapses que não se concluíram na infância, tá?
Quando eu faço isso e eu mudo a minha autoestima, a minha autopercepção, a minha identidade, eu começo a conseguir desenvolver relacionamento comigo mesma. Segunda etapa da cura da carência afetiva, né? Quando eu desenvolvo identidade, quando eu sou autêntica para ser quem eu sou, e eu falo assim, agora sim eu me sinto eu não me sinto mais um neném querendo o colo da minha mãe, né? Porque essas marcas emocionais, elas fazem com que essa seja uma necessidade real nossa. Quando eu me liberto, eu falo, não, tô livre dessa dor, essa dor não marca mais quem eu sou. Eu consigo desenvolver relacionamento comigo mesma. Eu começo a me perceber com alguém que eu admiro, como alguém que eu me percebo como único, um indivíduo que não se compara, né? E a minha autoadmiração faz com que eu queira estar comigo, além de desbloquear o meu fluxo, né, emocional. Sem a dor, o meu fluxo emocional volta a fluir e o meu alto amor por mim volta a fluir. Então eu consigo me alimentar do amor por mim mesma sem precisar recorrer ao outro e perco, né? Eu consigo desfazer esse hábito. Como eu me vejo grande, quando eu consigo amadurecer cognitivamente, eu me vejo em mim alguém que possa me acolher. Eu me vejo forte o suficiente. Eu não vou mais ser alguém fraco que vou buscar o outro. Essa é a cura da carência afetiva em parte, tá? Uma coisa que eu gosto de falar, que eu costumo falar aqui, é que eu acho que a gente precisa ter a consciência que existe uma carência afetiva intrínseca à condição humana, né? A fonte de todas as nossas carências é exatamente porque estamos separados da fonte de quem nós somos. Aqui eu quero falar uma coisa um pouquinho mais profunda, né? O nosso estado natural de vida, nosso estado espiritual, tem a ver com a gente estar conectado com a nossa essência de forma completa. E isso existe numa outra dimensão da vida. Aqui, quando eu encarno como um ser humano, existe a separação de mim mesma em algum grau, né? Eu desenvolvo a minha percepção de que eu estou separado de mim mesma. E quando eu estou separado da minha fonte, é só uma percepção, mas ela é realmente uma questão de grau de consciência. No grau de consciência dentro do cérebro físico, eu não tenho acesso a tudo aquilo que eu sou. E quando eu não tenho acesso a tudo que eu sou, é natural que eu seja carente de mim mesmo. Essa é uma carência intrínseca à vida e é importante a gente ter consciência de que a vida exige uma resiliência para que a gente consiga sustentar algum grau de carência afetiva para a gente seguir de certa forma equilibrado, né, nessa vida. Eu digo isso porque eu já tive algumas experiências de expansão de consciência e nas minhas experiências de expansão de consciência, onde eu me sentia conectada a quem eu era de verdade, uma coisa maior do que eu sou aqui, parecia que tudo aquilo que era uma carência, uma necessidade que estava faltando, sumia completamente. Eu não tinha mais nenhuma necessidade, eu conseguia falar, nossa, finalmente eu posso descansar depois de uma vida inteira, porque quando eu tive essa experiência de expansão de consciência foi exatamente isso, um alívio, um descanso de precisar de coisas. Eu não estava lá naquele momento, eu não precisava de mais nada, eu finalmente, sabe aquilo que falam? Voltar para casa? É uma experiência de voltar para casa e de estar totalmente nutrido, em contato com a sua casa, com a sua família, é uma sensação de família, de fonte, de ser quem você é. E de dignidade também, porque o ser humano, a gente não tem consciência do quanto a nossa autopercepção é negativa. Nós temos uma autoimagem muito negativa, nós temos muita culpa, nós temos muitas dores que a gente não tem nem consciência. O ser humano é um ser ferido, né? E quando eu tive essa expansão de consciência, eu não tinha nenhuma marca na minha identidade, eu me via com uma autoimagem muito positiva e tudo isso fazia com que eu não tivesse mais nenhuma necessidade. Então, a gente precisa saber que a gente está num estágio de consciência, numa condição artificial da vida que um certo grau de carência está implícito aqui. A gente precisa saber
ter essa lucidez para transitar aqui nessa dimensão. Eu acho isso importante de dizer. E acho importante dizer também que, de uma forma geral, né? Eu ia falar aqui de sistema. Às vezes, uma dor afetiva de um indivíduo, quando eu trabalho com um indivíduo e a gente começa a procurar as carências afetivas daquele indivíduo, a gente começa a perceber um buraco de minhoca afetivo no sistema da pessoa, no sistema familiar, transgeracional. Então, existe uma dor transgeracional afetiva, onde a mãe tem muita carência afetiva, a avó tem muita carência afetiva, a bisavó tem... E aquilo parece que vai passando de geração em geração, aumentando, trazendo uma complexidade de dor, profundidade de dor, ao que quando você vai trabalhar com o indivíduo, você mesmo trabalhando todas as questões, parece que aquele buraco de minhoca puxa a pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a humanidade leva de geração para geração a dor de estar distante da fonte, né? Estamos todos distantes da fonte e a cada geração a gente passa um pouquinho isso para frente, né? O ser humano, essa nossa incompletude, é muito difícil estar distante da fonte, por mais que a gente não lembre mais o que é isso. Mas se a gente pensar de forma coletiva, essa é uma dor humana. A carência afetiva, a carência da nossa fonte, da nossa casa espiritual, é uma dor muito profunda. E quanto mais consciência, mais a gente consegue administrar com resiliência essa dor. Certo? Então vamos ter consciência, clareza aqui nesse vídeo, que carência afetiva não é brincadeira. Se faltar comida, deixa a marca. Se faltar afeto, deixa a marca. É uma coisa que a gente precisa levar a sério. As marcas afetivas mudam o nosso comportamento, mudam nossa autoestima e deixam dores dentro da gente marcadas. Dores que ficam marcadas na nossa cognição, dores que ficam marcadas na nossa energia, no nosso fluxo emocional. E como que a gente cura isso? A gente precisa fazer um trabalho de limpeza. A gente precisa limpar essas memórias de dor, a gente precisa limpar essa percepção do nenê de que ele foi rejeitado e abandonado, da criança, né? E quando a gente limpa, é como se você conseguisse devolver aquele acolhimento que aquela criança precisava. A criança, ela tá num estado emocional frágil, inicial da vida, onde ela é muito aberta para o afeto e ela precisa do afeto. Né? Ela precisa sempre do acolhimento, do carinho, da atenção, do cuidado. Só que a gente vive num mundo hostil. A gente vive num mundo de adultos marcados, sei lá, adoecidos, às vezes violentos, às vezes distraídos. E essa criança não tem o acolhimento que ela precisa. Então essa marca, quando essa dor sai, a pessoa mesmo vai conseguir se dar esse acolhimento e falar, pronto, agora eu sei o que você precisa e eu consigo, por estar vendo, te dar o acolhimento que você precisa. No fundo, nós estamos em busca de nós mesmos, né? Do contato com o nosso próprio auto-amor, do nosso auto-carinho, do relacionamento comigo mesmo, que eu falei no vídeo passado, ou seja, de olhar para mim e de prestar atenção em mim, quais são minhas necessidades, né? Aquilo que eu tô precisando, aquilo que dói em mim. E então tudo isso faz parte, né, de uma cura aí possível, dentro do possível, da carência afetiva. Eu incentivo a você, investigue suas dores, né? Investigue suas dores da infância, aonde que você não recebeu o que você queria, onde doeu, quando você se sentiu abandonado, quando você se sentiu rejeitado, quando você não se sentiu bom o suficiente. Encontre esses registros, limpe esses registros, limpe da sua cognição, limpe do seu fluxo emocional, porque uma nova pessoa vem, uma nova versão sua surge naturalmente depois da limpeza. Você se torna alguém mais maduro, mais forte, se auto-admira e consegue preencher as suas próprias necessidades. De verdade, faça isso por você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.